E diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua terra e os discípulos o seguiram. Chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Ao ouvi-lo, muitos se maravilhavam e perguntavam: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é essa? Como fazem tais milagres por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não estão aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Então Jesus lhes disse: somente em sua terra e entre os seus parentes e em sua própria casa que um profeta não é honrado. E não pôde realizar nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Irmãos, Jesus estava naquela sinagoga, disposto a ensinar, disposto a derramar a palavra de vida para aquelas pessoas que estavam ali. E eles não estavam buscando aprendizado, irmãos, eles estavam buscando explicação. Eles estavam olhando para aquele homem à frente da sinagoga com o seu olhar humano, limitado, pequeno. E aí, irmãos, eles começam a fazer uma série de perguntas. Eles queriam justificativas, eles queriam provas, eles insistiam em olhar pela vista, enquanto que Jesus insistia para que eles caminhassem pela fé. E eles começaram a perguntar assim: de onde vêm essas coisas? Esse aí não é Jesus, filho de Maria, de José? É de seus irmãos, Jezinho, né? Judinha, Simão, as irmãs dele, não está aqui, nós crescemos juntos. Quem é ele? Não é o filho carpinteiro? Como é que ele está fazendo essas coisas? Em vez de beber do aprendizado, eles quiseram testificar, aferir, conferir, sabe? Porque nós queremos que a nossa conta matemática feche, muitas vezes. E Deus, a matemática de Deus, irmãos, é tão diferente da nossa matemática, sabe? Quando eu digo que a gente quer que a conta matemática feche, é porque se ali, naquela sinagoga, tivesse à frente o filho do chefe da sinagoga, ou estivesse ali o filho do imperador, as pessoas diziam: oh, olha como ele fala com sabedoria. É o filho do imperador. Olha, é o chefe da sinagoga, criado aos pés da grande lei, dos mandamentos fiéis. Mas eles olhavam para Jesus com os olhos humanos e diziam: oh, não é o filho do carpinteiro? Como é que isso está acontecendo aqui? Não, não pode ser não dá para acreditar. E a matemática de Deus, irmãos, é pegar as pequenas coisas e transformar em grandes coisas. A matemática de Deus não se mensura, nós não podemos mensurar o seu amor, nós não podemos medir o seu poder, nós não podemos compreender o seu agir. Quando Jesus estava diante de Nicodemos, irmãos, Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. E Nicodemos disse: como que isso pode acontecer? Eu não consigo compreender. E Jesus disse para Nicodemos: olha, o vento sopra onde quer. A gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. É assim que se processa o nascimento. Quando você entrega e menos espera, eu já tomei o seu coração e já te transformei numa nova criatura. As coisas espirituais se dão desta forma. Não queira compreender, atestar, conferir, provar. Então, Jesus nos convida nesta final de manhã a andar pela fé, irmãos. As
perguntas que fazemos a Deus e as respostas que damos ao nosso inimigo, Satanás, revelam muito o nível da nossa fé. Aqueles homens naquela sinagoga revelaram muito da sua incredulidade quando fizeram tais perguntas. E às vezes, quando nós fazemos perguntas como assim, por que eu, Senhor? Até quando, Senhor? Por que o Senhor me abandonou? Por que isso está acontecendo? Isso revela muito o nosso nível de fé, irmãos. E nós precisamos aprender a trocar essas perguntas para o que o Senhor quer de mim, Senhor? Nessa prova, nesse tempo, em que eu posso ser útil, Senhor? Como eu posso glorificar o Seu nome, Senhor? Nessas circunstâncias, isso são, irmãos, as perguntas de fé que nós deveremos fazer. Quais as respostas que revelam o nosso nível de fé quando a seta do inimigo veio no nosso coração? Quando o inimigo lançou as perguntas cruéis sobre Jesus, qual foram as suas respostas? As suas respostas, irmãos, foi: está escrito. Então, quando o inimigo te diz assim, se você é filho, e por que você é filho, se você é filho, por que está acontecendo essas coisas? E nós vamos poder dizer assim, está escrito. Deus faz com que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Está escrito. Os propósitos do Senhor são esses que prevalecem. Está escrito, nenhuma folha cai, nenhum fio de cabelo sem a permissão do Senhor. Está escrito, Deus está em todas as coisas. O céu, a terra, o mundo e tudo o que neles habitam. Irmãos, olha o texto. Verso 5. Ele não pôde realizar nenhum milagre ali, por causa da incredulidade deles, irmãos. E quando nós não agimos com fé, Jesus não consegue reagir em nosso favor. Entende, irmãos? Porque a palavra de Deus diz, está escrito, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, quando o inimigo lançar essas setas, você pode dizer, está escrito, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quando o inimigo dizer, o Senhor te abandonou, ou onde o Senhor estava, quando o seu ente querido foi levado, quando a enfermidade tomou conta da sua casa, você vai dizer, onde ele sempre esteve, porque está escrito, eu estou convosco todos os dias. Não temas, está escrito, eu não vos deixarei, nem vos desampararei. Está escrito, até a vossa velhice eu sou o mesmo. Eu vos carregarei e eu vos livrarei. Então vamos dar respostas de fé para o inimigo e vamos fazer perguntas de fé para Deus, porque a incredulidade, irmãos, impede o agir do Senhor sobre nós. Nós acabamos de ver o texto. Jesus se admirou da incredulidade daquelas pessoas. Vamos trocar as interrogações pela admiração de Jesus. Mas não uma admiração de incredulidade, que Jesus admire a nossa fé, irmãos, como ele admirou a fé do centurião.
Vamos trazer à memória Jesus diante daquele homem que disse assim: basta uma palavra sua, Senhor. Jesus diz: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Quando Jesus olhou para aquela mulher cananeia e ela disse: Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha. Jesus diz: grande é a tua fé. Irmã Sônia está fazendo um pedido, irmãos. Deixa eu anotar aqui na nossa listinha. Lidiane. Quando Jesus olhou para Maria, irmãos, irmã de Lázaro, derramando aquele bálsamo, tudo que ela tinha e possuía, entregando aos pés de Jesus, preparando para a sua paixão, que hoje nós estamos recordando. Jesus diz: no mundo inteiro será contado o que essa mulher fez. Então, irmãos, em vez de Jesus se admirar da nossa incredulidade, que Ele se admire da nossa fé. A função de Jesus é interceder por nós, é agir em nosso favor. E a nossa função, irmãos, é tão somente esperar e confiar. Vamos caminhar pela fé, como aprendemos domingo na nossa sala de EBD. Vamos escolher andar por fé e não por vista. Vamos buscar confiar em Deus, priorizar Jesus. Ele deve ser a nossa única, irmãos, única prioridade, porque está escrito: buscai primeiro o reino, as demais coisas sempre serão demais coisas. E as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, conforme o querer dele. Então vamos priorizar o Senhor, vamos priorizar esse tempo, vamos priorizar a nossa comunhão com o Pai todos os dias, a nossa comunhão aqui uns com os outros, lutando e continuando crendo, sempre crendo